abrindo meu Scooby aqui no computador porque eu não lembro de nada. E, meu Deus, que história perfeita. Primeiro livro que eu me decepciono. Dizem que é uma carne de gaivota. Eu não lembro muito o que era, mas é um livro bem curtinho. Demorei semanas pra ler um livrinho desse. Meu Deus, que livro. Ler outro livro da Penélope, eu não entendi muito. Oi. Faz um tempo que eu não apareço aqui, né? Oi, gente, hoje eu vim trazer pra vocês os meus livros lidos de janeiro e fevereiro de 2021. Tá meio atrasado? Tá meio atrasado. Então, por isso que eu decidi juntar os dois. E é isso. Só estou abrindo meu Scooby aqui no computador porque eu não lembro de nada. Antes de começar o vídeo, deixa o gostei, se inscreve aqui no canal se você gostou e vamos lá pro vídeo. O primeiro que eu li foi O Jantar Secreto, do Rafael Montes, e meu Deus, que história perfeita. Vou dar um breve resumo das histórias, bom, o que eu lembrar delas. Aqui vamos conhecer a história de 4 amigos, o Dante, o Leitão, o Miguel e o Hugo. O Dante, ele trabalha em uma livraria, o Leitão, ele sabe tudo sobre o computador, então ele é tipo um hacker e tal. O Miguel, ele é da área da medicina e o Hugo, ele é da área da gastronomia. Esses 4 amigos, eles moram juntos, então as despesas da casa são divididas entre eles. O problema surge quando o Leitão decide gastar todo o dinheiro do aluguel para contratar uma prostituta e ficar com uma prostituta. Então, estão devendo para a imobiliária, eles estão devendo para o proprietário da casa uma certa quantia de dinheiro, se eu não me engano é 25 mil, mas eu posso estar falando besteira aqui. Então, eles devem esse dinheiro para o proprietário da casa e eles têm que arranjar um jeito de ter o dinheiro. Então, um deles tem uma ideia de fazer um jantar durante algumas noites. Sendo que quando o Leitão ele publica um anúncio na internet para o jantar, ele coloca carne humana para ser servida. É isso aí, uma especiaria de carne. E dizem que é uma carne de gaivota. Então a história vai se resumir em como eles vão achar esse corpo para servir no jantar. É muito interessante a história. A leitura do livro é muito fluida, apesar de ser um pouquinho grosso, foi muito rápido de ler. A escrita do Rafael Monte é muito fácil de ser lida. E só tem um ponto que eu não gostei da história, que foi o final, que eu achei um final meio corrido, enfim. O livro é sensacional e eu dei 4,5 estrelas. O outro que eu li foi um conto que se chama Gengibre e Canela, que eu peguei no Kindle Unlimited. Conto de Natal, bem legalzinho, eu dei 4 estrelas, muito fofinho. Eu não lembro muito o que era, mas enfim, muito legal. O terceiro que eu li foi Um Milhão de Finais Felizes, de Vitor Martins, e foi o primeiro livro que eu li dele, então eu estava super ansiosa porque eu só via gente falando bem. É um livro que tem representatividade LGBTQIA+. Aqui vamos acompanhar a história do Jonas. O Jonas é um garoto simples, ele trabalha em uma cafeteria e ele tem ideias de livros, então ele sempre que tem uma ideia de livros ele anota no papel. Ele tem uma relação muito difícil com o pai, a mãe dele é próxima dele, mas não tem uma relação tão legal ali. A trama desse livro começa quando ele conhece eu esqueci o nome dele. Ele conhece o Arthur, que ele vai na cafeteria e ele acaba que tem uma ideia de um livro, e ele escreve essa ideia de livro protagonizando ele e o Arthur, sendo que o Arthur não sabe. Então a trama vai se rodando nisso, ele conhecendo o Arthur, ele se relacionando ali com o pai dele, que não é um cara muito legal, sabe? Ele relacionando com a mãe dele. E é muito legal, um conto muito bom. A escrita do livro é muito boa, muito fluida, não tive nenhum problema quanto a isso. É um livro bem curtinho, de 351 páginas, e eu dei 4 estrelas. Depois eu li A Metamorfose, de Franz Kafka, e eu tava com uma alta expectativa nele, porque eu pensei que seria outra coisa, enfim. Mas a leitura foi muito arrastada. Eu sei que é um clássico e afins, mas nossa, eu demorei semanas pra ler um livrinho desse. Eu não gostei muito, não entendi muito. Eu comecei a entender um pouquinho quando eu li o final da história, que tem algumas explicações sobre a história. Mas basicamente aqui conta a história do Gregor, que ele amanhece e ele vê que o corpo dele tá mudando ali de forma e ele não sabe muito bem o que tá acontecendo. A história de ao longo dos dias dele tentando descobrir o que tá acontecendo com ele, mas eu fiquei muito perdida nesse livro. Depois que eu li a explicação dele no final, eu pude entender um pouco mais e dei 3,5 estrelas. Eu talvez poderia baixar, mas 3,5.
Depois eu peguei outro conto pra ler que se chama Mesmo Que Eu Vá Embora. E eu não gostei muito, sou muito apegada a conto, mas tem alguns que eu gosto bastante. Esse não foi um deles. Eu nem lembro muito da história, eu dei 2 estrelas. Bom, pelo que eu me lembro da história, é uma menina, 2 meninas que se conhecem pela internet. Eu acho que uma vai pra São Paulo e elas têm um dos dias ali pra se interagirem entre elas, se conhecerem melhor. E conta ao longo desses dias como elas vão se conhecendo pessoalmente. É isso. Depois eu li Todas as Suas Imperfeições da Colleen Hoover, que sério, meu Deus, que livro. Eu vi tanta gente falando que não gostou, mas sério, eu amei demais esse livro. Conta a história de como o Queen, eu comecei a ver o nome deles, como a Queen e o Graham, eu vou colocar o nome dele aqui porque eu não sei falar direito. Eles se conheceram. O livro vai se passar entre passado e presente. O passado como eles se conheceram e o presente como está o casamento dele. O livro vai abordar o tema de infertilidade. A história é muito legal, muito impactante. Tipo, a escrita da Colleen Hoover é perfeita. Eu dei 5 estrelas e ainda favoritei. Leiam, por favor. E quem lê, vai me contar nos comentários o que você achou. Depois eu li Virtuous the Girl, eu acho que é assim que se fala, da Penelope Douglas. Vamos conhecer a história da Jordan e do Pike. A Jordan, ela namora, que eu não lembro mais o nome dele. Sendo que ele é um namorado totalmente... Eles não têm muita química, assim. Eles estão achando que o relacionamento deles não tá indo pra frente, enfim, tá aquele negócio meio morno, sabe? Aí ela conhece o Pike no aniversário dela, que o namorado dela deu um bolo nela. Ela conhece o Pike e ela vai pro cinema e conhece o Pike lá. Ela se interessa pro Pike, mas enfim, ela namora. Acontece alguma coisa no relacionamento dela, que eu não me lembro, que ela vai ter que morar com o pai do namorado dela. E quem é o pai do namorado dela? É o Pike. Então a história vai ser eles na casa do Pike, no dia a dia deles, enfim. Sendo que acontece uma traição, o namorado dela trai ela. E eles terminam e ela fica lá morando na casa do Pike, sendo que ela sente uma atração pelo pai do ex-namorado dela. Aí a história vai... estilo Penelope Douglas, sabe? Tem muita história. A escrita da Penelope Douglas é muito fluida, bem rápido de ler. Eu dei 3,5 estrelas. Depois de ler o livro da Penelope Douglas, o que eu fui fazer? Ler outro livro da Penelope Douglas, que foi... Eu vou colocar o nome aqui porque eu não sei. Hideaway. Eu não sei. Hideaway. Eu não sei, posso estar falando muito besteira aqui. Mas esse nome aí, que é o segundo livro da série de Danvers Night, que o primeiro é Corrupt e o segundo é esse, que vai contar a história do Kai. Eu não posso falar muito, porque senão talvez seja um spoiler. Aqui a gente vai conhecer a história do Kai e da Banks, que é o irmão do Damon. Então, assim, é um romance muito... Não é fofinho, porque não é fofinho, isso aqui é um dark romance. É um romance muito legal, assim, de se ver. Eu gostei muito de ler. O Kai foi meu preferido, por enquanto, entre os 4. E... entre os 4, já li do Corrupt, já li do Michael, li do Kai e li do Damon. Falta mais 2 pra eu ler. Mas, por enquanto, o Kai tá sendo meu preferido. Eu gostei muito da história. A escrita da Penelope Douglas tá ok, dá pra ler rápido. Lembrando que é um livro mais de 18 anos e é um dark romance, então tem muitos gatilhos aí, muitas implicações aí. E foi isso, eu dei 4,5 estrelas. Outro que eu li foi Sinestesia, da Gabriele Caldas. Eu gostei muito desse conto, que vai contar a história de 2 mães pretas com 2 filhas e uma delas é portadora de deficiência, então ela não consegue enxergar. E ao longo do livro, a mãe dela vai tentando explicar para ela quais são as cores de acordo com as emoções. É um livro muito fofinho, contém gatilhos, se eu não me engano é racismo, e eu dei 4 estrelas. É bem rapidinho de ler e vale muito a pena ler. Eu recomendo muito pra vocês. Depois de Sinestesia, eu fui pra Nunca Jamais, da Colleen Hoover, a parte 2. Eu já li a parte 1 e tô na parte 2 ou pra terceira. Óbvio, né? Assim, é um dos livros da Colleen Hoover que eu não gosto muito. Pela história ser um pouco arrastada, mesmo que seja um livro pequeno, de acho que 144 páginas. Ser um pouco pequeno, eu acho que a história tá se arrastando muito, eu poderia ter acabado. Eu vou dar um breve resumo aqui da história. Nunca Jamais vai contar a história da Charlie e do Silas. E eles acordam um certo dia, assim, sem se lembrar de nada, de quem eles são, o que eles estão fazendo ali. E a história vai se passando, eles descobrindo quem são eles e o que aconteceu com eles. A família deles tem questões ali, eles já se relacionaram. Então vamos ver o que cada família não gosta um do outro.
E é bem legal, sendo que eu acho que tá, tipo, eu acho que a história é muito arrastada, sabe? Que não dá vontade de continuar. Mas eu prossigo, vou ler o terceiro pra ver se acontece alguma coisa, enfim. Pra essa história eu dei 2 estrelas e não foi dessa vez que eu li o primeiro livro que eu me decepciono. Primeiro não, o segundo livro que eu me decepciono, porque eu já li o primeiro e me decepcionei, esse eu tô me decepcionando pela segunda vez. Talvez eu me decepcione pela terceira? Talvez, mas eu vou seguir firme. O último que eu li foi O Vilarejo, de Rafael Montes. Foi o segundo livro que eu li do Rafael Montes e, nossa, mais uma vez confirmando que eu gosto muito do Rafael Montes. Aqui vamos conhecer o vilarejo, que tá passando em um tempo de fome e de frio. Ter 5 casas desse vilarejo e o Rafael Montes vai contar através de pecados capitais e demônios. São Asmodeus, luxúria, Beelzebub, gula, Mamão, ganância, Belpergor, preguiça, Satã, ira, Leviatã, inveja e Lúcifer, soberba. 5 contos que tem aqui dentro vai ser referente a esses pecados capitais, cada um deles. A história te prende muito. Assim, eu li em pouco tempo, tipo, algumas horas. Eu gostei muito da história, eu fiz uma mini resenha no meu Instagram, pra quem quiser interessar lá. Eu gostei muito de 5 estrelas e recomendo muito pra ler. Não é uma história leve, uma história pesada, então quem tiver interesse é só ler O Vilarejo de Rafael Montes. Então, gente, esse foi o livro que eu li em janeiro e fevereiro. Espero que você tenha gostado, deixa o like e se inscreve no canal e sinta vontade para fazer um comentário. Tchau, até a próxima.